começou fixando-se depois por intervenção do próprio Francisco de Assis na igreja de São Damião. Vocês lembram dessa história? Que Francisco ouvia Jesus e as outras falando para ele: Francisco, constrói uma igreja. E ele não entendia o que ele estava falando. Francisco, constrói a minha igreja. Era uma igreja pequenininha, de pedra, que já estava toda demolida pelo tempo, pela chuva, né, pelos reveses do clima. E aí ele começou de casa em casa a pedir a colaboração de cada um que quisesse dar uma pedra para ele construir a igreja, porque na cabeça dele era construir uma parte arquitetônica. Não era isso. Jesus queria que ele reconstruísse o cristianismo nascente, que foi tão deturpado pelo Vaticano, pelo clero, por toda a igreja, né, que tinha forma exterior. Gente, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, entendeu? O católico tem que respeitar, porque tem exceções, certo? Como no espiritismo também tem exceções, mas não vamos fazer dela ainda, certo? Tem os bons e tem aqueles ainda fanáticos, né? Então, o que aconteceu? Ele conseguiu que ela fosse servir lá, na igreja de São Damião. Seus exemplos começaram a chamar muita atenção de outras jovens, tão jovens e desejosas de levar uma vida semelhante à dela. Aí ela formou as Clarissas, né? E foram chegando, né? Aí ela começou, não tardando para que surgissem companheiras em seu apostolado de amor, de renúncia e de caridade, né? Depois de sua conversão, e já com uma pequena comunidade de irmãs clarissas ao seu lado, durante 3 anos, ela renunciou ao título de abadesa, como se fosse assim, uma madre superior, um cargo máximo, né? Ela não queria, porque ela encontrava muito mais prazer em servir do que em ser servida, entendeu? Que ela já estava nessa humildade, né? Só mudaria de posição e acabou aceitando depois de 3 anos, por muita insistência do próprio Francisco de Assis, que lhe fez ver a importância que ela tinha com a sua liderança. Então, ela aceitou ser abadesa na igrejinha de Damião. Em certa ocasião, né, ela foi defender o convento e a cidade que ela tanto amava de Assis. E aí os sarracenos, quem eram os sarracenos? Eram os árabes e os muçulmanos, que começaram a escalar os muros do convento para poder violar as Clarissas, né? Aí ela, meu Deus, aí naquele momento ela entrou diretamente em contato mental, assim, sintonia, frequência de ondas fortíssimas com Jesus. Falou: mestre, eu não vou conseguir, eu tenho que impedir isso vai ser um sacrilégio, eles não podem violar o convento nem a minha amada Assis, né? Aí conta no livro, aí psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, que ela já estava bem adoentada nessa época, então ela implorou tanto a Jesus que as protegessem, porque ela sentia que ia ter impotência de enfrentá-los, né? De repente, ouviu uma voz confortando-a e dando-lhe a certeza que seriam protegidas por Jesus e que males maiores não afetariam também a sua querida Assis, né? Narra Tomás de Celano, na biografia de Clara de Assis, que rapidamente os sarracenos, ou seja, os árabes e muçulmanos, abandonaram os muros que haviam escalado para a invasão, porque sentiram uma energia diferente, né? E Clara pediu silêncio, sigilo para as Clarissas, que elas não divulgassem isso, porque senão eles encararam com o milagre dela, não queria. Ela era muito humilde, ela não aceitaria isso, né? E aí segue. Aí, graças a Deus, tanto as Clarissas quanto os da cidade, né, de Assis foram enviados. Aí, o que aconteceu? Joana, Clara de Assis desencarna, né? Passa mais um tempo na espiritualidade. Eu vou ter essa porta aqui. Dá para passar a porta? Simbolizando, né, a ida para o
mundo espiritual e o retorno, tá? A outra encarnação. Aí ela vem no dia 11 de agosto do ano de 1253, né? 59 anos depois, ela deixa o Policassis, desencarna com 59 anos, Clara de Assis, e se prepara no mundo espiritual para as futuras reencarnações. Adivinha, vem como freio de novo. Aí ela lá, né? Ela fica no preparo dela para retornar novamente numa nova reencarnação como Juana Inês de la Cruz. Ela nasceu no México, Deus de pequeno, uma inteligência, sabe aquela menina prodígio que com 3 anos ela já sabia ler, ela já queria tudo, e naquele tempo ela aprendeu. A mulher não podia ter instrução, a mulher não tinha que saber de ler, de escrever, nada. E ela, Deus de pequena, muito afoita, muito inteligente, uma menina muito esperta, né? Aí conta de Divaldo Pereira Franco, né? Que ela foi assim de uma insistência aos 7 anos, ela já recitava poemas, foi uma coisa, né? E aí começou a chamar a atenção. Então, ele relata aqui no livro, o Divaldo, que se quiser ter uma fonte mais direta e mais segura, procura as informações da obra de Otávio Paz, né, sobre Soror Juana Inês de la Cruz, a qual recorro para as citações literais, diz o próprio Divaldo Pereira Franco, porque nessa biografia desse Otávio Paz é que vocês vão encontrar toda a história enquanto Juana Inês de la Cruz. Ela foi tão reverenciada que ela falava 6 idiomas. Ela foi abadesa também. Só que naquela época a mulher não tinha direito de fazer uma faculdade, não tinha direito nem de ser alfabetizada. Então ela rompeu, ela foi feminista, né? Feminista na época. E ela rompeu com todo aquele preconceito, né? E aí ela viu que ela não ia ter condições de fazer o que ela queria, ou seja, estudar as línguas, estudar a história. Ela estudava tudo que vinha, ela estudava. Né? E aí uma cultura e uma sede de ler, ela adorava a leitura, tudo que era livro, ela comia os livros. Aí ela resolveu ir vir para a igreja, porque naquela época só tinha 2 opções: ou você casava, ia ter a sua família escolhida pelos pais, ou você ia ser freira, que também era motivo de orgulho para a sociedade à época. E aí ela resolveu ser freira. Por quê? Se aqui fora eu não posso fazer as coisas que eu quero, lá dentro eu vou fazer. Aí começou a devorar aquilo tudo, as bibliotecas e tudo. E esse Otávio Paz, diz Divaldo Pereira Franco, que é a reencarnação de Nunes de Miranda, que foi padre, que foi confessor na época que ela estava encarnada com Juana Inês de la Cruz, e um dos responsáveis naquela encarnação pela dispersão, ou seja, ele dividiu a sua obra, que ela tanto fez poesia, ela fazia cartas, ela lia textos evangélicos, ela traduzia para 6 idiomas, ela foi demais. E aí ele começou a dispersar, entende? E ele volta com o Otávio Paz para poder recuperar tudo que ele dispersou na época daquela encarnação, entendeu? E ela lá no mundo espiritual, ela já começou a inspirar ele a reunir todo aquele trabalho que coube a ela. Mas na época, o confessor da época, ele reencarna e torna-se um grande intelectual mexicano. Ela, desejosa de ver o que produziu preservado, não dispersado, e vendo, abre aspas, a culpa na mente inconsciente desse confessor, que estava presente, sempre aquela culpa no inconsciente dele, pela maneira como ele se conduziu lá no passado, entendeu? Mas aí ele vem encarnado
como esse Otávio Paz, e curiosamente ele é o maior biógrafo dela. Entendeu? Vocês entenderam? Entendeu, né? Deu para entender. E se conduziu aí, Paz é, portanto, a grande referência, quer dizer, o Otávio Paz, quando se quer conhecer sobre a freira do século XVII, até mesmo porque conviveu com ela nesta encarnação, quando ela era Joana, e sem o saber, em pleno século XX, ele repara alguns dos equívocos que ele cometeu lá no século XVII, quando era padre, e ouvia as confissões de Juana Inês de La Cruz. Então, todo aquele trabalho de dedicação e tudo, ele dispersou tudo. E nessa encarnação, como Otávio Paz, ele uniu, né? Juana, ela nasceu no ano de 1651 e desencarnou no ano de 1695. Nasceu e viveu na chamada Nova Espanha, que na época era constituída pelo México, Índias Ocidentais e América Central. Nasceu em uma sociedade dividida em classes, né? Então, o que acontece? Ela foi tão reverenciada nessa encarnação que até hoje tem na moeda deles, no dinheiro deles, a esfinge do rosto de Juana Inês de La Cruz. Até hoje. Foi muito reverenciada ela, pela cultura, por toda a coragem dela de enfrentar tudo aquilo. Não é? E aí, gente, eu tenho que pular para o tempo. Não vai dar para falar muita coisa aqui, não. Vamos para outra encarnação. Bota a janelinha de novo. Já está na janelinha? Aí, bom, peraí. Deixa eu ver aqui. Está tão pequenininha a letra que eu não estou enxergando. Aqui é uma outra encarnação que ela vem como Joana Inês de La Cruz desencarna, né? E ela volta como Joana. Não, ainda é ela. Joana Angélica. Ela vem como Joana Angélica de Jesus. A Joana Angélica de Jesus, pode botar essa imagem. Aí, a mesma coisa. Lá no plano espiritual, ela retorna como Joana Inês de La Cruz, passa um tempo lá no mundo espiritual e continua fiel às leis da Constituição Divina, às leis de Deus, e fiel ao Messias, que é o nosso verdadeiro pastor da nossa humanidade, terrena, que é Jesus. E aí, essa encarnação como Joana Angélica, ela encarna na Bahia, em Salvador. Joana foi a serva de Deus. O seu foco principal não foi o conhecimento, como ocorreu na encarnação passada como Juana Inês de La Cruz, no século XVII. Ela já veio no século praticamente XIX, né? E naquele tempo já tinha um lugar a mulher diferenciada. A mulher já estudava, já não era aquela dificuldade no tempo da Sora Juana Inês de La Cruz. Segundo Divaldo Franco, essa encarnação de Joana no Brasil fazia parte da sua programação no mundo espiritual, prevista na colaboração mais tarde, o papel que desempenharia na difusão do espiritismo para o mundo inteiro, né? Então ela já estava se preparando, embora fosse católica, apostólica, romana, seguia, né, toda aquela estudo, né, da Igreja Católica, mas ela acreditava nessa época, porque pergunta a Joana, mas como é que foi ela ajudar com Joana Angélica, ela ajudar mais tarde, como Joana Angélica de Jesus, ela ajudar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, se ela não aceitava a reencarnação, na Igreja Católica não se aceita a reencarnação. Ela falou, não, mas a Joana, ela tinha uns princípios, né? Já Deus do seu inconsciente profundo, né? Que os bons, né, iam
realmente para o mundo espiritual adequado ao produtor. Jesus não falou isso? Cada um, o plantio está aberto a todos, a semeadura está aberta a todos. Agora a colheita é individual, cada um segundo as suas obras. Se você não está vendo, você vai colher, vai estar, né? Então, o que acontece? Ela já trazia isso dentro dos conceitos intelectuais dela, né? E aí, não é de espantar que ela tinha tido esse tamanho de destemor. Basta lembrar que Jesus foi preso e queimado vivo, lá na primeira encarnação, com Joana de Cúcia, por não abjurar a sua condição de cristã. Como Clara de Assis também não titubeou de enfrentar na porta do convento os tiranos, muçulmanos e sarracenos, né? E salvar suas Clarissas, e também interceder pelos destinos da sua querida Assis. Enfrentou com desassombro os tiranos conquistadores da mesma forma que foi no Médici. Ela enfrentou também. Por quê? Os soldados, né, na guerra, queriam invadir o convento. A mesma coisa se repetiu, para poder violentar as freiras. Aí ela foi na frente e falou assim: bandidos, vocês só vão entrar aqui por cima do meu cadáver. Tem que me matar primeiro. E aí mataram mesmo. Mas aí deu tempo, porque tinha um subterrâneo no mosteiro, deu tempo das freiras serem livres pelo subterrâneo lá, e ela morreu pelos soldados que invadiram na intenção de violentar mesmo, né? E aí depois vem, né, a nossa conhecida aqui, Joana de Cúcia, né? A Joana de Cúcia, ela entra aqui, ó, na codificação do Espiritismo. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro. Põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Allan Kardec. Aí surge, não é? Em 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Bom, aí é para uma outra palestra, mas ela já vem engajada pela egrégora de Jesus, a pleite de Jesus. Joana vai colaborar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, eu botei aqui porque para mim guardar, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, item 7, a mensagem que ela denomina um espírito amigo. Ela não se identifica como Joana de Ângeles. No espírito amigo ela vai falar da paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Mas foi ela, Joana de Ângeles, como pleito de espíritos, do Espírito da Verdade, ela fazia parte, porque Jesus a convidou para fazer parte daquele Pentateuco, né, que Kardec recebeu inspiradamente por esses mensageiros do Cristo e do próprio Cristo, né? E aí vem também dar-se-á aquele que tem. Vocês vão encontrar no capítulo 17 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela também escreve no Espírito Amigo, mas é a Joana, que colabora aí na pleite de espíritos do Pentateuco. Aí entra aqui, ó, Joana. Essa imagem só, porque essa daí. Então, filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem, face ao aparente triunfo do mal em desgoverno, em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fugir. A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, aí eu vou falar rapidinho aqui, porque não vai dar tempo. A Joana de Ângeles, ela colaborou muito na psicologia transpessoal. O que é psicologia transpessoal? É a quarta força da psicologia. Primeiro foi o behaviorismo, que é a primeira força. Depois veio a psicanálise com Freud,
Sigmund Freud, que colaborou muito, mas o Freud era extremamente materialista. Ele até recriminava as religiões, porque achava que a religião fazia o fanatismo e atrapalhava a psique. E diz aqui um texto que eu tirei, deixa eu ver se eu botei aqui, nem sei se eu botei. Ó. Na Revista Espírita, do ano de 1858, o Livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec em 1857. No ano de 1858, a Federação Espírita Brasileira faz uma introdução onde Kardec colocou uma espécie de subtítulo intitulado Jornal de Estudos Psicológicos. E o próprio codificador, Allan Kardec, fará justificativa nas páginas iniciais do primeiro volume da revista, quando ele diz: nosso quadro compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. O que é metafísico? Vai além da física, transcende, espiritual, certo? Além dos 5 sentidos da matéria, já é o 6º sentido, não é? Então, estudá-la-emos, isso é Kardec, estudá-la-emos no seu estado presente e no seu estado futuro, porque a vida continua, não existe morte, existe vida contínua em outra dimensão. O que perece é o corpo carnal, mas o nosso espírito, que é imortal, segue após o sepulcro, e o nosso corpo astral ou pé espiritual segue também, porque ele é volátil, segue também para quê? Para o mundo espiritual, que é a verdadeira morada, a 4ª dimensão, isso também é outra parte. Então eu não posso me estender, porque senão não vai dar tempo, meu relógio só falta 1 minuto, Senhor. Então vamos lá. Aí, Joana de Ângeles, né? Aí o que aconteceu? Eu acho que eu nem escrevi aqui, eu tirei aqui rapidinho que ele faz falar, o Divaldo, ele fala rapidinho aqui, ó, na situação desses contribuidores, né, da psicologia transpessoal, só para vocês terem um entendimento aqui. É mais ou menos assim, gente, olha só. O que é a psicologia transpessoal? Já está dizendo, transcende o persona, transcende a personalidade. Ela vai além, ela vai no espírito imortal, certo? Nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma experiência carnal. Nós somos viajores, nós somos ETs, gente. Nós somos seres cósmicos, universais. Hoje, estagiando na Terra, certo? Que na escala dos mundos está ainda no 2º grande de provas e expiações. Saiu do primitivo e entrou em provas e expiações. Ou seja, nós somos, e arrogantemente, achamos que nós conhecemos o universo, que nós somos detentores de todo conhecimento, não é isso? E nós ainda estamos engateando. A verdade é essa. Porque existe 7ª dimensão, 8ª dimensão, 9ª dimensão, galáxias, nossa, sistemas solares, que não dá para explicar com a nossa pobre linguagem, certo? Então, a psicologia transpessoal, eu posso falar porque eu vivi isso, né? Ela passou pelo behaviorismo, a primeira força da psicologia, porque a ciência vai progredindo, certo? A psicologia, no tempo do Kardec, logo no início, ela era muito presa ao que? À filosofia. À medida que foi vendo as descobertas da psique, da hipnose, blá, 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 o que aconteceu? Ela deu um saltinho. Então ela se desvinculou e se tornou uma ciência, psicologia, a ciência do comportamento. Mas a gente, na transpessoal, a gente não fala da ciência do comportamento, isso é behaviorismo, é a primeira força. Ela é o quê? Ela é o estudo da alma. Psique. Alma, mente. Logia, psicologia, logia, estudo da mente, estudo da alma. Porque o que comanda a nossa corpo mental, a nossa casa mental, é o espírito. A gente só, pelo corpo, ele vai e recebe os comandos.
nós somos o que pensamos. Pensamento vai muito longe, muito mais lógico do que o sonho. Pensou, vibrou, materializou. Então, cuidado com os seus pensamentos, porque ele pode construir, mas ele também pode destruir, dependendo da sintonia que você está, certo? E aí, ela vai dizer aqui, ó, sobre Freud. Ele nasceu em 1856, vocês veem, já no finalzinho, contemporâneo de Kardec, porque o livro de Kardec foi escrito no Livro dos Espíritos em 1857, e o Freud nasceu em 1800, ele não era bem contemporâneo, Kardec já estava já sexagenário, mas ele nasceu nesse período. E ele desencarna no ano de 1939. Encontramos o espírito aniceto na obra Os Mensageiros, de André Luiz, que nós estamos estudando aqui, dizendo, André Luiz, que ele foi um grande missionário da ciência, Freud, mas se manteve como um ser encarnado, sob certas limitações da matéria, sentido dos 5, tato, paladar, visão, audição, não é? E tem mais um aí que eu esqueci. Olfato. Não foi além, não entrou na metafísica, ficou ali, né? Parado no materialismo, que ele é extremamente materialista. Ser encarnado sob certas limitações. Ele fez muito, não resta dúvida. Ele foi o pai da psicanálise, mas tudo na área da indagação psíquica. Ele só indagava, aquela coisa. Clarencio, outro instrutor, afirmará no livro Entre a Terra e o Céu, ditado por André Luiz ao Chico Xavier, que Freud vislumbrou a verdade. Ele vislumbrou a verdade, ele teve a oportunidade, mas ficou em cima do mundo. Preferiu o quê? Os louros, os aplausos, né? O orgulho, o ego exacerbado, parou ali, né? Teve o que ele conseguiu, o aplauso do mundo, certo? Perdeu a oportunidade. Que Freud vislumbrou a verdade, mas toda a verdade sem amor. E como luz estéril e fria, ela desvanece. Não bastará conhecer e interpretar, é indispensável sublimar e servir. Ele não fez isso. Mais tarde Gustavo Jung fez isso, mas isso também é uma outra variante. Então, vamos lá. A psicologia transpessoal é considerada a quarta força em psicologia, depois do behaviorismo, a psicanálise, do humanismo, que é a psicologia existencial humanismo, que vê o indivíduo na sua globalidade, enquanto corpo, mente, alma. Né? Graças a Deus eu fui essa psicóloga. Existencial humanista e também transpessoal. Né? Porque a gente usava meditação, usava, né? Estado alterado de consciência, bom, isso aí já morreu. Tá bom, agora estou aposentada. Todas as realizações no bem têm sua origem nas mais elevadas esferas, relata Joana de Ângeles. Tudo procede do coração magnânimo de Jesus. Tudo tem primeiro seu impulso, seu sublime psiquismo. Tudo impregna e impulsiona para que se opere as mais sagradas realizações em prol do progresso. Você está no realidade de Jesus. Se você tem o amor e o respeito e a reverência ao mestre, você pode tudo. Você consegue. E você vai adiante, progredindo e evoluindo. Certo. E para acabar, gente, por causa do tempo, acabou. Joana voltará em breve, segundo esse livro de Valdo Pereira Franco, ele já anunciou que ela está para desencarnar. E ela voltará como espírita, voltará como médium no campo da educação e se unirá com aquele que já está encarnado, Emmanuel, que já deve estar hoje com uns 23, caminhando para 24 anos, nasceu no interior, né, de São Paulo. A espiritualidade não revela qual o interior. Hoje deve estar em plena juventude. Também vai colaborar muito com a educação da nova era, né?
fará parte dessa geração nova descrita por Allan Kardec, trazendo uma inteligência precoce, como foi em todas elas, né? Principalmente como Ana e Inês de la Cruz, precoce e propensão para as crenças espiritualistas. Ela não vai vir mais como católica, ela vai vir como médium e vai deslanchar na doutrina espírita. Segundo o codificador, Allan Kardec trará uma vocação inata para o bem, fruto das conquistas já realizadas em todas aquelas vidas que ele já falou aqui do passado, que terminou. E desculpe, eu tinha muita coisa mais para falar. Aí aquela imagem bonita lá, né, despedidos de todos de Jesus. Jesus. Amai-vos, né? Como eu também, simples assim. Né? Quando a gente conseguir amar o irmão que caminha conosco, independe de classe social, independe de tarefa, independe de tudo, gente. Ele é o nosso irmão, é filho de Deus, então é irmão, universal, humanidade. Tá bom? Fiquem com Deus. E a minha promessa? Você Então, agradecendo a Deus, em primeiríssimo lugar, a Jesus, nosso amado Mestre, por essa oportunidade bendita de falar dessas vidas, nossa, tão gloriosas, tão esclarecedoras, tão resignadas, vidas com luta, com vontade, com determinação, com garra. Eu posso, eu quero, sou capaz, né? E nunca perdeu da fé. Jamais esmorecendo na fé. Que a tua luz, Jesus, envolva todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados, e que cada um de nós possamos levar essa energia de Joana, né, por toda a nossa lembrança, até enquanto for permitido estarmos aqui. Que seja sempre assim, e que brilhe sempre assim a nossa luz. Amai-vos como eu vos amei. Obrigada, gente. Desculpa porque eu fui muito. Gostaríamos muito de te agradecer pela oportunidade de estudo, das reflexões, de compartilhar o conhecimento conosco, por esse momento, né, esses 50 minutos, essa uma horinha, que faz toda a diferença para nós, os nossos conceitos, para a nossa intimidade, nosso coração, o nosso dia a dia, né? E complementa, né, o nosso conhecimento. Então, o que nós falamos aqui, o que nós estudamos na noite de hoje? Falamos sobre vida, sobre vidas, sobre comportamento, sobre posturas, sobre oportunidades. E é um assunto completamente atual. Serve para nós, atualíssimo. Para nós. Quem somos nós hoje? O que nós estamos fazendo com a oportunidade da nossa existência, com essa reencarnação, que é a mais importante, é a que potencializa as nossas vontades. Eu posso, sou capaz. Né? Então, que essa prática, tanto no pensamento quanto nas atitudes, seja a nossa meta, seja o nosso objetivo. Assim como Joana teve tantas oportunidades, né? De diferentes formas que ela conseguiu. E eu queria pedir licença a vocês para fazer uma leitura rápida de um texto que eu achei muito interessante e reflexivo.